som. Eu vou colocar aqui. Vê se tá bom o microfone de vocês. Eu regulei mais ou menos o padrão. Som. 1, 2, som. Tá bom. Som. Oi, som. Tá um de cada lado.
Graça e paz a todos os irmãos. Vamos ficar de pé, bom dia a todos, que Deus te abençoe. Que tenhamos um domingo bastante abençoado na presença de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 131. Vou fazer essa leitura, são 3 versículos. Salmo 131. Nós estamos iniciando, abrindo o nosso coração e crendo que Deus vai nos abençoar bastante mais esse culto de domingo. Salmo 131, que também é um salmo do rei Davi, que diz assim, Salmo 131. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Amém? Isso. Quando fala Israel, você coloque a sua vida, né? Israel era o povo de Deus no Antigo Testamento, hoje se refere à igreja e se refere a nós. Então ponha a sua esperança no Senhor. Esse texto aqui fala se nós tranquilizarmos o nosso coração. Até uso o exemplo de uma criança recém-amamentada, que ela se tranquiliza quando está nos braços da sua mãe, no caso. Então você tranquiliza o seu coração, pois você está nos braços do Senhor. De repente algo está te preocupando, algo tirou a sua paz, se tranquiliza, entregue a Deus, tenha esperança que Deus vai continuar cuidando de você, da sua vida, dos seus problemas, dos seus desafios. Entregue tudo para o Senhor, ponha a sua esperança no Senhor, não em outras coisas, né? Não em pessoas, às vezes não apenas em você mesmo, não em situações, mas confie em Deus. É por isso que nós estamos aqui essa manhã, pois nós temos a esperança em Deus. Por isso nós oramos, buscamos, pois nós cremos que Deus vai nos abençoar, Ele vai dirigir a nossa vida nesse momento. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos orar. Abra o seu coração para o Senhor. Senhor nosso Deus, como diz a Tua palavra, queremos nessa manhã colocar a nossa esperança totalmente no Senhor, ó Deus. Por isso entregamos a nossa vida, tudo aquilo que está em nosso coração, ó Deus. Cuida de nós, Pai, nos abençoa, toma as nossas ansiedades, as nossas preocupações, nós entregamos tudo na Tua presença. Qualquer situação familiar, situação de relacionamento, situação de saúde, de trabalho, qualquer coisa, Deus, que aconteceu, que ouvimos, que nada venha tirar a nossa tranquilidade, mas que possamos nos acalmar em Deus, crendo que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor renove a nossa esperança, Pai, nesse domingo, Deus, onde estamos reunidos. Nós estamos reunidos na Tua presença, pois nós declaramos que a nossa esperança está em Deus, não em outras situações. Nós cremos que através das nossas orações, nós cremos que através da palavra que vamos receber, através das músicas, através da comunhão, Deus, o Senhor vai falar ao nosso coração essa manhã, Deus. Por isso, faça que nada venha impedir a nossa comunhão com o Senhor, Deus. Se nós cometemos algo que desagradou ao Senhor, eu peço que o Senhor nos perdoe, Deus, que o Senhor, Deus, limpe o nosso coração de toda injustiça e de toda a culpa, mas que possamos estar com o nosso coração aberto, Deus, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e também para oferecermos a nossa gratidão, o nosso amor ao Senhor. Abençoe cada um dos meus irmãos que está aqui esta manhã, com as suas famílias, abençoe a nossa igreja, Deus, livra-nos de todo o mal, mas que as bênçãos do Senhor se multipliquem sobre a nossa vida. Por isso nós abrimos o nosso coração e cremos que o Senhor está nos dando a sua paz e a sua direção essa manhã, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas, um louvor ao nosso Deus, vamos cantar com alegria nesse momento. Graça e paz, igreja, amém? Amém, vamos louvar ao Senhor neste dia, declarando que a presença dEle está neste lugar, e que se não fosse a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, não seríamos nada. E que bom que o Senhor está sobre nós, que bom que Ele nos deu a oportunidade de estarmos mais um dia vivos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Aqui, tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche este lugar.
lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem ó Deus, vem ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos. Diga, vem ó Deus. Vem ó Deus, vem ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Se você puder, levante as suas mãos e dê glórias ao Senhor. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Amém. Aproveita que você está de pé, querido. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. É bom nós estarmos aqui em comunhão com nossos irmãos. Diga a ele que é bom estar aqui nesse dia que o Senhor preparou. Amém, amém, bom dia, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo a todos, a vocês que estão nos acompanhando também pela transmissão, um grande abraço, creio que através também do nosso pastor Rodrigo Capuzzo para todos vocês aí nessa manhã de hoje. E agora nós teremos aqui também um momento de intercessão, um momento de nós estarmos clamando a Deus, mediante aquilo que tem no seu coração. Coloque diante da presença de Deus agora, amém? Vamos estar orando, então, peço que os irmãos me ajudem em oração, amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, a qual professamos a nossa fé, Senhor, agradeço ao Senhor
Sou grato ao Senhor por essa manhã de hoje, por esse culto que está sendo realizado diante da Tua presença, Senhor. Onde estamos aqui para louvar e adorar ao Senhor, para glorificar o nome do Senhor, meu Deus. Agradeço ao Senhor por esse momento, por essa oportunidade a qual o Senhor tem concedido a cada um de nós, Senhor. Também peço ao Senhor, meu Deus, peço ao Senhor que haja, Senhor. Haja o perdão do Senhor, meu Deus. Que haja o perdão do Senhor para com a minha vida. Que haja o perdão do Senhor para com os irmãos, Senhor, que compõem a Tua igreja, Senhor Batista de Vila Diva, Senhor. Porque sabemos que és o Senhor, o Deus misericordioso, Senhor. E sabemos que as Suas misericórdias, como diz a Tua palavra, se renovam a cada manhã. Por isso podemos estar aqui, Senhor. E estamos aqui diante da Tua presença, porque o Senhor é o Deus vivo em nosso meio, Senhor. O Senhor é o Deus vivo, Senhor. E peço ao Senhor em nome do Senhor Jesus, fala, Senhor, fala conosco, Senhor, necessitamos da Tua palavra, Senhor. Continue falando, continue fazendo, continue o mover do Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Que haja cura, Senhor, que haja cura, porque o Senhor é o Deus do milagre. Clamamos pela cura, Senhor, a cura física, a cura emocional, a cura espiritual, Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque é assim que diz a Tua palavra, e professamos e cremos na Tua palavra, Senhor. Faça-se presente sobre a vida da Tua igreja, Senhor, porque estamos dispostos aqui, Senhor, estamos com os nossos corações abertos diante da Tua presença, esperando pelo mover do Senhor em nosso meio, e nada melhor do que o mover do Senhor. Não há ouro, não há prata que possa comprar, Senhor. Por isso estamos aqui nessa manhã, Senhor, esperando pelo mover e o fazer do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos familiares. Colocamos também, Senhor, colocamos também a vida dos nossos familiares diante da Tua presença, porque a quem clamaremos nós, a quem recorreremos nós, se sós o Senhor pode fazer aquilo que não podemos fazer com os nossos forças, com os nossos entendimentos, Senhor. Seja o Senhor para com os nossos lares, Senhor. Abençoa, pedimos as bênçãos do Senhor sobre os nossos lares, Senhor. Sobre o teto que há sobre as nossas cabeças ali em nossos lares, concedidas pelo Senhor, meu Pai. Abençoa nossos lares, Senhor. Não deixe faltar o mantimento, Senhor. Não deixe faltar o conforto, a segurança ali, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, pedimos ao Senhor, repreenda ali, Senhor. Repreenda todo o intento do adversário, todo espírito maligno que quer adentrar, que quer causar dano, que quer causar divisão, que quer causar separação, Senhor. Não aceitamos em nosso meio, não aceitamos em meio aos nossos lares, Senhor. Por isso damos uma voz aqui, mediante a autoridade a qual o Senhor tem concedido a cada um de nós, Senhor. E não são palavras em vão, Senhor. Sabemos que essas palavras, essas orações são recolhidas pelo Senhor. E no tempo certo, na hora certa, será o agir do Senhor, meu Pai. Clamamos pelos nossos familiares, clamamos pelos nossos lares, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, faça-se presente, Senhor. Faça-se presente sobre a vida das nossas crianças também, Senhor. Faça-se presente, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Não a deixe ser tomadas, não a deixe ser levadas, acoberta, revista, proteja, Senhor. Livra, Senhor, livra do sequestro, Senhor. Livra as crianças do sequestro, livra da escravidão, Senhor. A escravidão que tem tomado, que tem levado, Senhor. Livra nossas crianças da pornografia infantil, da prostituição infantil, Senhor. Que são vítimas, muitas das vezes, vítimas inocentes, Senhor, a qual muitas das vezes nós não sabemos, Senhor, o que anda acontecendo, o que está acontecendo, mas nada fica oculto aos olhos do Senhor, nada fica escondido aos olhos do Senhor. Por isso clamamos ao Senhor para com as crianças, Senhor. Faça-se presente para com elas. Guarda, proteja, cuida como filhos e filhas suas que são também, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. E nos dê sabedoria, nos dê entendimento, Senhor, para lidar com essas situações ao nosso redor, Senhor. Que muitas das vezes causa dor, causa tristeza, Senhor.
causa dor em nossos corações, mas és o Senhor que pode fazer, és o Senhor que nos levanta, és o Senhor que nos impulsiona, és o Senhor que nos anima, Senhor, a estarmos clamando e orando diante da Tua presença para o fazer do Senhor, diante de tais questões, tais situações, Senhor, que muitas das vezes desconhecemos, Senhor, e perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, que haja o perdão do Senhor para comigo, que haja o perdão do Senhor para com a Tua igreja, Senhor, pelas nossas omissões, como foi hoje a devocional dessa manhã trazida para nós, Senhor. Que haja, Senhor, que haja o perdão para com os nossos pecados, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E agradeço ao Senhor por esse momento, agradeço ao Senhor por termos essa liberdade de clamar ao Senhor ainda nos dias de hoje, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. E as palmas louvam o Senhor, amém. Amém. Os irmãos podem sentar por um instantinho. Alguém nos visita essa manhã, pela primeira ou pela segunda vez? São todos da casa? Amém, então. Deus abençoe a todos. Vamos passar alguns avisos, rapidamente, importantes para os irmãos. O primeiro, que essa próxima semana é a nossa semana de jejum e oração, né? Semana que antecede a ceia do Senhor. Então, de segunda a sexta-feira, como a gente sempre orienta, faça livre a questão do horário, o que você vai jejuar, mas o importante é que você se consagre a Deus através de jejum e oração durante essa semana de segunda a sexta. Esse é o primeiro aviso. O próximo aviso é a ceia do Senhor, tá? No próximo domingo, que já é o primeiro domingo de fevereiro, então teremos a ceia do Senhor no culto da manhã e no culto da noite. Então você venha preparado também, Deus vai nos abençoar mais uma vez nesse momento de ceia. E outro aviso muito importante é sobre a nossa escola bíblica, né? Vamos estar retornando no próximo domingo, tá bom? Alguns irmãos até às vezes me perguntam, mas é no próximo domingo, que é o primeiro domingo de fevereiro, estaremos retornando com aquela nossa revista, né? Conheço o Antigo Testamento, que os irmãos que estão acompanhando já lembram, né? No início de dezembro nós tivemos um intervalo, então vamos continuar essa revista, tá? Sobre o Antigo Testamento, estamos estudando cada um dos livros, para os irmãos terem um panorama e um conhecimento geral sobre o Antigo Testamento. E teremos também a nossa divisão de salas a partir do próximo domingo. Teremos inclusive algumas novidades. Sala de adultos terá mais de uma sala. Também teremos a de adolescentes, a dos líderes. Então, venham preparado, né? Inclusive, traga a sua revista. Eu sei que muitos irmãos adquiriram as suas revistas, estavam acompanhando. Então, a partir do próximo domingo, você pode trazer a sua revista, que nós estaremos dando continuidade. Nossos professores já estão sabendo. E daremos a continuidade do nosso estudo sobre o Antigo Testamento a partir do próximo domingo, primeiro domingo de fevereiro, tá? Após esse período de férias, né? Como nós podemos dizer, né? Dezembro e janeiro. Irmãos, vamos agora, esses avisos, vamos à parte de entrega dos dízimos e das ofertas. Eu vou ler o versículo lá em 1 João 4, versículo 18, que diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, tudo que nós fazemos para Deus, inclusive os dízimos e as ofertas, temos que fazer com amor. Lógico, alguém pode perguntar, mas não é um mandamento? Mas você obedece os mandamentos de Deus por amor. Nós temos um relacionamento de amor a Deus, não por medo de alguma punição, mas antes de tudo, nós amamos ao nosso Deus. Ele tem nos abençoado bastante, e tudo que nós fazemos para o Senhor é sempre baseado no amor de Deus. Você obedece porque você ama a Deus. Até uma forma de você mostrar que você ama a Deus é quando você obedece a Deus. Então é dessa forma que nós também consagramos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Como sempre, tem as formas de contribuir, que os irmãos já conhecem, mas estão sempre lembrando. Mas vamos estar orando nesse momento, consagrando ao Senhor os dízimos, as ofertas, a nossa vida financeira, crendo que Deus vai continuar nos abençoando. Vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus, nós queremos agora com amor consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas, como também a nossa vida, Deus. Eu peço que o Senhor receba, que o Senhor abençoe, multiplique sobre a vida de cada um que tem ofertado com amor, em obediência à Tua palavra, Deus, aquilo que o Senhor já tem nos abençoado, tem nos dado a cada dia e a cada momento, Jesus. Eu peço que o Senhor, Deus, abra portas
para aqueles que estão precisando de repente de um emprego, de uma solução de alguma situação difícil, pois nós cremos que o Senhor sempre cuida de nós, ó Deus. E eu peço, Deus, que o Senhor aumente o nosso amor pela obra de Deus, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe mais, para que possamos abençoar cada vez mais também o próximo e a obra do Senhor, ó Deus. Eu peço que o Senhor abençoe a nossa igreja, na administração desses recursos, em tudo aquilo que já está sendo feito, que precisa fazer, que o Senhor nos sustente, dê sabedoria também à administração da igreja, Deus. Que toda a nossa igreja seja grandemente abençoada também nessa área financeira, pois o Senhor cuida de nós totalmente e integralmente. Nós consagramos esse momento na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Então você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta pode trazer ao Senhor. E você que também que tiver o seu pedido de oração pode entregar para as nossas irmãs, que também estão com alguns papeizinhos da questão da cesta básica. Você também pode estar retirando com elas agora nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Agi, bendirei.
sei que és Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Em Tua presença aqui estamos, Senhor. Nós queremos reforçar a nossa oração, como foi dito nessa canção. Descansar no Senhor. Descansar o nosso coração com a certeza de que o Senhor está cuidando de nós, da nossa família, dos nossos lares, dos nossos negócios, do nosso trabalho, do ministério, da igreja, da nossa saúde, tudo aquilo que envolve, Senhor, as nossas vidas. Cremos que podemos descansar. A Tua palavra diz: lance sobre Ele, lance sobre o Senhor as suas preocupações, as suas necessidades, porque é o Senhor quem cuida de você. E é nesta palavra, Senhor, que nós nos apegamos, lançamos diante do Senhor nossas preocupações. Quantos de nós vivemos momentos assim, ó Pai, durante a semana, quando nós não estamos num ambiente como esse de igreja, de irmãos, de uma família espiritual. Às vezes estamos sozinhos em casa ou no trabalho, e às vezes precisamos tomar decisões, fazer escolhas. Oh Deus, que o Senhor nos ajude, que as lutas dessa vida não tirem a fé do nosso coração, ela não roube a certeza de que o Senhor está sempre à frente de nossas vidas, Pai. Tira toda a ansiedade do coração de alguém que de repente entrou aqui neste lugar, ansioso, preocupado, Senhor, de como será o amanhã, mas que nós possamos, mais uma vez eu digo, descansar no Senhor, e saber que o Senhor está no controle de tudo, que a paz que o Senhor prometeu para nós, quando Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, que nós possamos desfrutar dessa paz, mesmo em meio às tempestades da vida, que possamos viver esta paz no nosso coração, porque temos a certeza de que o Senhor está do nosso lado. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? E antes de se assentar, mais uma vez, dá um abraço àquele que está do seu lado, né? Nós somos uma igreja, somos uma família espiritual. E aproveite esse momento para se confraternizar, né, com a pessoa aí que está do seu lado. E sejam todos muito bem-vindos na casa de Deus. Aos irmãos que estão nos acompanhando na transmissão também, que Deus abençoe o seu lar, a sua casa e a sua família. Pode se assentar. Quantos estão felizes de estar aqui na casa de Deus? Digam um amém bem forte. Amém. Que alegria, né? Estarmos aqui na casa do Senhor, onde nós podemos alimentar o nosso coração, a nossa vida, receber uma palavra de Deus, para que nós possamos ter um direcionamento. Toda vez, meus irmãos, que a gente se reúne aqui na casa de Deus, nós estamos recebendo um alinhamento do Senhor, né? De forma coletiva. A mesma palavra que um aqui recebe, todos estão recebendo. E aí, durante a semana, você vai, né, aplicando aquilo que você aprendeu. Mas a gente só aplica aquilo que a gente sente tocado, né? Então, numa oração em voz alta e de olhos abertos. Já fez oração de olho aberto? Já? Às vezes assim, né? Desconfiado, deixa eu ficar de olho aberto, né? Acho que a grande maioria já fez oração de olhos abertos. Então declare comigo, agora você vai fazer uma oração comigo. Senhor meu Deus, que nesta manhã
eu ouça a sua voz. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Porque, meus irmãos, é para isso que nós viemos, né? Quando você aplaude ao Senhor, quando você ergue as suas mãos no momento de adoração, de louvor, estamos aqui honrando ao Deus que cuidou de nós essa semana. Você tem certeza que Deus cuidou de você essa semana? Amém, queridos? Deus cuidou de nós. E sem dúvida nenhuma, Ele vai continuar cuidando. Mas para a gente alimentar essa certeza, nós temos que ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes você está lá, no seu trajeto, nos seus negócios, nos seus afazeres e tarefas. E quantas vozes nós escutamos assim: ah, será que Deus vai te ajudar mesmo nessa? Será que você vai sair dessa agora? E agora, que decisão você vai tomar? Então, irmãos, estar aqui é muito bom, é muito importante, para a gente receber esse alinhamento de Deus. E por falar em alinhamento, nós compartilhamos com os irmãos no domingo passado, né, o tema que nós vamos estar orando, buscando, meditando, refletindo este ano. Qual é o tema do ano de 2024? Você pode dizer? O ano de avivamento. Alguns falaram, outros não. Talvez alguém ainda não saiba. Então fala para quem está do seu lado: este ano, em nossa igreja, é o ano de avivamento. Amém, queridos? É isso que nós vamos buscar. É isso que nós vamos viver. Você tem certeza como eu tenho essa certeza? Eu espero que você também tenha. Eu preciso de você para a gente caminhar junto nessa expectativa daquilo que Deus irá fazer em nós e através de você e através de nós. Quando nós falamos sobre avivamento, meus irmãos, nós estamos falando sobre um despertar em alguma área da nossa vida espiritual. Como o pastor Ricardo mencionou aqui na hora dos avisos, é por isso que nós jejuamos. O jejum não muda Deus. Deus é Deus. Quem fez teologia, quem estuda um pouquinho mais, os professores da escola bíblica dominical, aliás, domingo que vem tem escola bíblica, vamos aprender a palavra de Deus. Então, para quem estuda um pouquinho mais, sabe que quando nós falamos desse avivamento espiritual, ele é um despertar no nosso coração, em alguma área. Ou eu preciso orar mais, ou eu preciso me dedicar mais na leitura da palavra, ou eu preciso me firmar mais na igreja, ou eu preciso fazer o meu jejum e a minha oração. Porque, como eu disse, o jejum não vai mudar Deus. Ele é imutável. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, igreja? Agora, o jejum muda quem? Nós. O jejum muda o meu coração. O jejum te ajuda a estar mais sensível, a ouvir a voz de Deus. Senhor, o que eu tenho que fazer nessa situação? Se você estiver firmado no jejum, na oração e na palavra, não tenho dúvida que Deus vai te dar uma direção. Mas você precisa fazer a sua parte. Então, quando a gente fala sobre avivamento, e domingo passado nós falamos, né? Tanto de manhã e à noite, nós estamos usando esses domingos, né? Hoje também, para falar sobre avivamento. Sobre esse despertar no meu coração, do que eu preciso fazer mais para Deus. Pastor, mas eu já estou fazendo, eu já estou na obra, eu já estou, sabe, deixando Deus me usar, eu já estou sendo cheio do Espírito Santo. Pastor, eu já venho na igreja, eu já oro, eu já leio a Bíblia, eu já frequento a igreja. Amém, glória a Deus, e continue assim. Porque a palavra avivamento, o significado dela é manter, biblicamente. A palavra avivamento é você manter algo. Traduzindo para nós hoje, se você ora, mantenha a sua vida de oração.
Se você já está em dia com a sua leitura da palavra, então mantenha a sua leitura bíblica. Se você já serve a Deus no ministério, então mantenha esta chama acesa. É justamente isso que Paulo, ele fala para Timóteo. Vocês se lembram desse versículo? Mantenha a chama o quê? Acesa. O avivamento, meus irmãos, o que nós vamos trabalhar esse ano, refletindo sobre esse tema, é justamente isso. Mantenha o que você tem. E para aqueles que não têm, traga esse despertar. Então essas duas áreas que nós vamos trabalhar. Quem não tem, se a chama já apagou, você vai sair, eu vou falar agora de um jeito, né, que alguns, você vai sair daqui avivado, amém, igreja? Por quê? Tem que despertar, é isso. Não é mudar nada do culto da igreja, não é fazer nada diferente do que nós já fazemos, mas é uma transformação de dentro para fora. Essa mudança, esse despertar para aqueles que não têm. Já para aqueles que estão aí, né, nesse trajeto, nessa caminhada, glória a Deus, é só manter. Para ser mais cheio de Deus, porque é isso que nós precisamos, irmãos. Nos dias que nós vivemos, quando nós olhamos o mundo, esse planeta que nós vivemos, e com os valores, os princípios tão invertidos como estão hoje, eu penso que o mundo precisa de um avivamento, de um despertar. Pastor, mas tem muita gente se convertendo. Pastor, eu já vi noticiários, eu já li artigos que o Brasil, ele está se tornando um país evangélico. Muitas pessoas estão se convertendo. Aí eu pergunto, será que estão se convertendo ou se convencendo? Porque há uma grande diferença. A conversão genuína é quando a pessoa, ela entrega a sua vida para Jesus e ela muda de comportamento. As palavras dela se transformam, as atitudes dela é diferente. Agora, o convencido, ele continua do mesmo jeito. Ele acha que Jesus, me perdoe a expressão, ele é um cara legal. Que Jesus, ele foi uma boa pessoa. Que Jesus, eu até leio a Bíblia, acho que Jesus fez isso mesmo. Então ele é um convencido. Ele conhece até a Escritura, como Nicodemos conhecia. Está lá em João capítulo 3. Um homem religioso, um homem que conhecia a lei, mas era convencido, não era convertido. E que Jesus mesmo mencionou para ele, dizendo, do diálogo que ele teve com aquele homem, dizendo, olha, você precisa nascer de novo. Então quando a gente olha, né, essas estatísticas, isso aí. É isso aí que você falou e entendeu o que eu quis dizer. Esses dados, fica melhor assim, né? Esses dados que nós acompanhamos, que o Brasil, ele tem sido um país evangélico, amém, eu oro e creio que você também ora para a conversão, né, das pessoas, da nossa família, do bairro, da nação, para Jesus. Mas irmãos, será que realmente de fato está tendo essa mudança de vida? Felizmente hoje a gente vê muita coisa nas redes sociais, né? Redes sociais é bom, mas também pode se tornar um grande problema. E aí você olha assim e fala, não, esse aí não é convertido. Falar igual o pastor André Valadão, né? Ele, no Instagram ele sempre fala, esse aí não é crente não. Acho que alguns não sabem, no Instagram, né, tem aquelas caixinhas de pergunta. E aí as pessoas perguntam, né, para a pessoa qualquer tipo de informação que elas querem. Aí ele lê a pergunta, aí o pastor André Valadão, que é lá da Lagoinha, aí ele lê a pergunta e fala assim, esse aí não é crente não.
esse aí não é crente não. E às vezes é isso, meus irmãos. E o avivamento é a gente refletir sobre como é que está a nossa vida. Porque, no mínimo, Deus exige que a gente ore, que a gente leia a palavra, no mínimo, que a gente sirva no ministério. Quantas pessoas às vezes estão, infelizmente, enterrando os seus dons, porque estão anos e anos sentadas num banco. Elas têm dons, têm talento, mas estão aí paradas, de braços cruzados. Poderiam estar abençoando vidas, a igreja, alcançando milhares de almas para Jesus. Estão lá. Ah, não, quem sabe o ano que vem eu vou servir no ministério A, B, C. Ah, quem sabe daqui 5 anos. Não. O avivamento, meus irmãos, é para agora. É para hoje. É para esse culto, é para esse momento. A gente decidir coisas que são eternas. Escute isso. Você decide aqui num culto, numa transmissão, ouvindo uma palavra, a sua posição, a sua postura decide ações eternas. Porque o que a gente faz relacionado à nossa salvação, como a gente serve a Deus, é algo eterno. Eterno. O seu trabalho, a sua profissão vai ficar aqui. Um dia você vai fechar os olhos para essa vida. Passou, sua vida passou. Seu trabalho ficou. Só que às vezes a gente se dedica tanto nas coisas materiais. Não há nada de errado nisso, mas a gente tem que pôr na balança qual tem sido a nossa prioridade. E às vezes a gente está lá se dedicando tanto nas coisas seculares, e Deus te chamando para as coisas eternas. E o avivamento nos faz refletir sobre isso. E a gente precisa, meus irmãos, né, para viver esse avivamento, ser guiado pelo Espírito Santo. Porque nós vamos ver aqui em algumas passagens bíblicas que nós temos a nossa carne, nós temos os nossos impulsos, os nossos desejos internos, que podem até atrapalhar a ação do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo, ele é Deus. A gente ensina isso na escola bíblica. Ele faz parte da Trindade. Ele tem poder. Mas você sabia que você pode impedir a ação dele na sua vida? É por isso que está escrito lá: não entristeçais o Espírito Santo. As nossas escolhas, as nossas decisões pode entristecer e até impedir a ação do Espírito Santo. Pastor, será que eu tenho esse poder? O Espírito Santo não pode vir e tomar a minha vida? Sim. Mas a nossa vida cristã, ela é baseada muito nas nossas escolhas. É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse: deixe-se encher pelo Espírito Santo. Deixem-se encher. Você tem que abrir seu coração. Você tem que buscar ser cheio do Espírito Santo, né? Para que ele possa, através da sua vida, agir. Agora, a grande pergunta é: será que eu vou ser guiado pelo Espírito Santo? Nesta manhã, a minha resposta será que vai ser: Espírito Santo, guie a minha vida, dirige a minha vida? Será que essa vai ser a nossa resposta? Vamos pensar sobre isso. No Evangelho de João, capítulo 14, por favor, abra sua Bíblia, versículo 16 e 17. Evangelho de João, capítulo 14, verso 16 e 17.
João, capítulo 14, versos 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Amém, igreja? Olha para cá, por favor. Olha, parece brincadeira, mas acredite, o Espírito Santo, ele é ignorado na vida de muita gente. Como, pastor? Ele é Deus. Ele faz parte da Trindade. Ele, como foi dito nesse versículo, Ele está em nós e estará conosco. É por isso que quando a gente fala Deus está com você, é nesse sentido. É claro que quem anda com Deus, né? Dá para falar que Deus está com a pessoa se ela tem uma vida totalmente distante da comunhão do Pai. Mas aqui nesse texto nós estamos aprendendo, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele não pode ser uma pessoa ignorada. Ele tem que, na verdade, ser a presença dele. A presença dele tem que ser alimentada na minha vida. E eu só vou poder viver um avivamento na minha vida se eu alimentar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na minha vida. Quando nós lemos livros da história da vida cristã, nós vamos ver vários homens da igreja que foram avivalistas, que trouxeram um avivamento. A gente poderia citar vários nomes, mas um nome mais recente e bem conhecido, eu acredito que da maioria aqui, é Billy Graham. Ele é conhecido como um homem avivalista, que trouxe um avivamento na sua geração, na sua história, pregando a palavra. Aonde ele iria pregar, se reunia multidões de pessoas, se convertiam milhares de vidas. Mas uma pessoa como Billy Graham, como outros avivalistas da história, Charles Finney, Spurgeon e tantos outros, eles só foram avivalistas porque eles eram guiados pelo Espírito Santo. Aí de repente você diz assim: pastor, mas eu não tenho a pretensão de ser um Billy Graham, eu não tenho a pretensão de ser um Charles Finney, de ser um Jonathan Edwards, eu não tenho essa pretensão, pastor, mas você precisa ser um avivalista lá na sua casa. Você precisa ser um avivalista lá no seu trabalho. Você precisa viver um avivamento aonde você vive, no contexto, na sua realidade. Você não precisa ser um grande pregador ou pregadora do evangelho, ali uma celebridade gospel no meio das transmissões que hoje existe de rádio e televisão, mas você é um pregador, uma pregadora, um avivalista aonde você está. Aqui na igreja, no seu trabalho, quando você dá aula de escola bíblica, quando você serve em outro ministério, quando você usa os seus dons e talentos, você está trazendo um avivamento para aquele lugar. Você está trazendo um despertamento para que as pessoas possam olhar para Deus através da sua vida, do que você faz. E nós só vamos, irmãos, conseguir fazer isso se nós formos guiados pelo Espírito Santo. Cada palavra, cada ação, cada atitude, coloque isso no seu coração. Não é um dia, não é às vezes, não é uma vez por ano, é todos os dias. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Jesus foi assim. Porque os apóstolos foram assim. Se Jesus, os apóstolos foram
movidos, foram guiados, dirigidos pelo Espírito Santo. Meus irmãos, eu não quero ficar de fora. Eu não posso pensar em viver a minha vida sem ser guiado pelo Espírito Santo. Veja só, no livro de Atos, capítulo 10, verso 38. Eu vou ler aqui rapidinho, se você puder, abre aí a sua Bíblia. Se não, escute com atenção. Atos, capítulo 10, verso 38. Sabe também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda a parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Deus estava com ele, peraí, mas Jesus também era Deus? Sim, mas aqui nesse versículo está dizendo que o Espírito Santo estava na vida de Jesus. Deus, o Pai, ungiu Jesus. Aliás, uma forma bem clara para isso ficar para nós é quando Jesus, ele vai até João e pede para ser batizado. E aí naquele momento que Jesus levanta da água, diz as Escrituras que veio quem? O Espírito Santo em forma de pomba sobre a vida de Jesus. E é interessante que a partir daquele momento, Jesus então fica mais evidente no seu ministério. As ações de Jesus. É isso que nós estamos falando. O Espírito Santo usou a vida de Jesus. Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo. Jesus! Quem sou eu e você para ficar de fora? Quem sou eu e você para dizer, não, deixa que eu decido, deixa que eu faço, deixa que eu sei como fazer. Sim, tem coisas que a gente sabe, temos talento. Deus nos deu inteligência, habilidades, conhecimento para certas coisas. Mas quando nós falamos de um avivamento, para viver na presença de Deus, eu e você, meus irmãos, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Amém, igreja? A igreja primitiva viveu dessa forma. Quando nós lemos lá no livro de Atos, capítulo 2, vocês conhecem muito bem aquela história. Quando os discípulos estavam reunidos, e aí veio o Espírito Santo como um sopro, né? E encheu aquela casa. E aqueles homens receberam o Espírito Santo. Receberam. Porque ouviram uma palavra, uma voz, um comando de Jesus. Vocês lembram disso lá em Lucas? Está no finalzinho. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Jesus poderia ter falado assim, olha, eu estou indo para a eternidade, então vão vocês aí. Mas olha o comando, a orientação, a clareza de que o Espírito Santo precisava estar na vida dos discípulos. Fiquem reunidos para que do alto vocês sejam revestidos, sejam capacitados. E Jesus estava falando de quem, meus irmãos? De quem nós estamos falando hoje? Do Espírito Santo. Eles precisavam ser capacitados, eles precisavam ser revestidos do Espírito Santo para que pudessem continuar. Quem sabe, nesta manhã, hoje, que Deus está falando para você aqui, você precisa de mais da presença dEle, mais da presença do Espírito Santo, porque às vezes as lutas, os problemas, as dificuldades têm sugado a sua força, né? Tem feito você chegar no limite. Eu estou a ponto de estourar, de repente alguém pode dizer. Irmãos, o Espírito Santo, ele é aquela pessoa que estará sempre presente para nos orientar, para nos renovar, para nos capacitar, para nos aconselhar.
Eu espero que nessa manhã a gente tenha essa certeza, essa convicção de saber que Ele está presente para fazer muitas coisas na nossa vida. Quando você estiver sem direção, não saber o que fazer, por favor, clame, Espírito Santo. Eu já tentei de tudo, eu só tenho você, como meu melhor amigo, como meu conselheiro. Me ajuda, me guia naquilo que eu tenho que fazer. Amém, igreja? Porque foram essas as palavras que Jesus deixou ali no Evangelho de João. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro. A palavra conselheiro, ela tem, quando Jesus mencionou isso, tem o significado de que é igual, semelhante. Então, quando Jesus fala isso, olha, eu vou pedir ao Pai que envie outro conselheiro, Jesus estava dizendo assim, eu vou pedir ao Pai e Ele vai enviar alguém igual a mim. E vocês se lembram que o que Jesus mais fez, quando Ele estava aqui, além de milagres, maravilhas, foi dar conselhos para os discípulos, ensinar os discípulos como viver uma vida cristã, como ser líderes, enfim, né? Mas o que eu quero resumir aqui é que Jesus estava lá, sempre os discípulos com uma pergunta, mas Jesus, por que isso? Jesus, por que aquilo? Ou Jesus simplesmente chamava aqueles homens e dizia, olha, eu fiz isso por causa disso. Então Jesus era um conselheiro, e quando Ele fala que Ele vai para o Pai, e Ele vai enviar outro conselheiro, Ele está dizendo isso, igual a mim, Ele vai fazer igual eu fiz. E hoje nós temos essa alegria, esse privilégio de saber que o Espírito Santo está em mim e em você para guiar os nossos passos, para dirigir a nossa vida, para consolar as nossas vidas quando passamos por momentos de dores e de aflições. Amém, meus irmãos? Então, o que eu quero encerrar aqui dizendo para nós, seja guiado pelo Espírito Santo. Seja dirigido pelo Espírito Santo. Não faça nada na sua vida. Não tome nenhuma decisão precipitada. Não faça escolhas sem antes pedir a direção do Espírito Santo. Pastor, mas é só coisa relacionada à igreja? Não, em tudo. Porque Ele quer se relacionar com você. Deus, Ele não é Deus só da minha vida financeira. Deus não é Deus só da minha vida ministerial, pastoral. Deus é Deus da minha vida em tudo. Então, em tudo, eu preciso ser guiado por Ele. Em tudo, eu preciso ser dirigido por Ele. Você vai fazer uma entrevista de emprego, Espírito Santo, guia a minha vida. Você vai começar um relacionamento, Espírito Santo, é isso mesmo. Poucas palavras estou dizendo aqui, né? Vai fazer uma mudança na sua vida, Espírito Santo, é isso mesmo que eu tenho que fazer, essa decisão. Seja guiado pelo Espírito Santo. Porque dessa forma, meus irmãos, nós vamos, sem dúvida nenhuma, ser abençoados por Deus. Quantos querem ser abençoados pelo Senhor aqui? Amém, igreja? Com certeza. Começou a chuva. Então o Espírito Santo está me falando para continuar. Estou brincando. Irmão, seja guiado pelo Espírito Santo. Não ande pelos impulsos da sua carne. Porque a sua carne, ela vai falar para você algumas coisas. Não me lembro o autor, mas tem um livro chamado... ele fala, né, o conteúdo, que os nossos inimigos, eles são 3. Quem? Quem são os nossos inimigos? A carne, quem mais?
O diabo? Quem mais? Hã? Pecado? Quem foi que escreveu esse livro aí? Vocês sabem? Nunca leram? Quem sabe eu falo no final da mensagem, tá bom? Para você ficar olhando assim para mim e não perder nada. Porque com certeza Deus está falando aqui com alguém. Porque quando você espera uma resposta, você fica assim, uma hora vai falar, uma hora vai chegar. Quem sabe eu falo no final. Irmãos, a nossa carne, ela é um grande problema para a gente viver um avivamento. Gálatas capítulo 5, verso 16, diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da sua carne. Pastor, eu me converti, sou uma nova criatura, como diz Paulo, aquele versículo lindo. Agora sou uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. É lindo e maravilhoso esse versículo, é bonito ele, mas para viver na prática, a gente tem que fazer morrer a nossa carne. Que é a voz da carne? Eu tenho que ler a palavra. Não lê hoje não precisa. O Espírito diz, vamos para a igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje vai chover, não vou não. É a carne. A cama está boa, está gostosa. Aqui, ó, o quentinho do travesseiro. O Espírito Santo diz, olha, foi avisado lá na igreja, para a igreja andar em jejum essa semana, ter esse propósito. Aí a carne diz, puxa, não vou fazer hoje não, amanhã eu começo. E aí, meus irmãos, a gente deixa de viver esse avivamento que Deus quer na nossa vida. Pense sobre isso. Seja guiado pelo Espírito Santo. Quero encerrar dizendo um texto muito bonito, que está em Romanos capítulo 8, verso 14 a 16. Você pode ir ficando de pé que a gente vai orar. Romanos capítulo 8, verso 14 e 16. Tem aí na projeção para ficar mais fácil a leitura, então acompanhe. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo confirma se você está ou não vivendo esse avivamento. Então, meus queridos, nesta manhã, a nossa oração pode ser assim: Espírito Santo, guie a minha vida, dirige os meus passos. Cada decisão que eu seja conduzida ou conduzido pelo Espírito Santo. Que neste ano de 2024, eu não faça nada sem ouvir a voz do Espírito Santo. Porque quando você ouve a voz do Espírito Santo, Deus vai te abençoar. Deus vai cuidar de você. Deus vai estar com você no momento de tribulação. Deus vai estar com você no momento de tempestade. Por quê? Porque você ouviu a voz do Espírito Santo. Porque você foi guiado pelo Espírito Santo. Porque você foi fortalecido, capacitado, revestido pelo Espírito Santo. E que então, esta manhã, em nome de Jesus, você seja capacitado, revestido pelo poder do Espírito Santo. Amém, igreja? Levante suas mãos, vamos orar.
Pai, em nome de Jesus, aqui estamos reunidos nesta manhã, queremos te agradecer e bendizer o teu nome, Pai, pela tua palavra ministrada. Nós estamos refletindo, pensando neste ano de avivamento, Senhor. Avivamento na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, na igreja. Mas eu preciso ser este agente do avivamento. E nós só seremos essas pessoas que trazem o avivamento, esse despertar, se formos guiados pelo Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, que nesta manhã, a partir de agora, nós possamos buscar a orientação do Espírito Santo. Eu sei que muitos já fazem isso. Então mantenha este avivamento, mantenha esta chama no seu coração. Mas se porventura você entrou aqui e percebe que muitas das decisões do que você fez foi no impulso, foi na sua carne, foi do jeito que você olhava, pare com isso. Comece a ser guiado pelo Espírito Santo. Peça para Ele nesta manhã: Espírito Santo, eu preciso de você, eu dependo de você, eu quero ser guiado por você. Espírito Santo, me ajude a ouvir a tua voz, a observar, a entender os caminhos do Pai através da tua ação na minha vida. Traz este avivamento no nosso coração, Senhor. Que não seja só nesta manhã, neste culto, mas seja para toda a nossa vida, em qualquer lugar, em qualquer área da nossa vida, que possamos buscar a orientação, ser guiados pelo Espírito Santo, sendo aqui na igreja, seja no ministério, seja no trabalho, seja nos negócios, seja nas finanças, seja na família, seja no lar, seja a mudança de vida, seja a mudança que for na sua vida, que você, nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, enche o nosso coração. Como o apóstolo Paulo mesmo disse: deixe-vos encher pelo Espírito Santo. Nesta manhã, nós queremos declarar que o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos são teus. Que o Senhor possa nos guiar cada passo, dirige as nossas vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado, o Senhor seja exaltado, e desta forma a gente viva um avivamento, seja na nossa vida pessoal, seja na vida coletiva como igreja, que nós possamos viver este avivamento por sermos guiados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós oramos e declaramos isso sobre a tua igreja. Que não vivamos mais por nós mesmos, mas que possamos ser totalmente guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Aplauda o Senhor. Antes de ir embora, dá um abraço quem está do seu lado. Declare para essa pessoa: seja guiado pelo Espírito Santo. Um ótimo domingo. Vai na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.